A Noruega é um país localizado no norte da Europa e é vizinha da Suécia, Finlândia e Rússia. Ela faz parte do grupo dos países nórdicos e é um país com uma grande história. E hoje você irá conhecer ela por completo. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar sobre a história da Noruega, desde a era dos vikings até hoje em dia. Então vamos pro vídeo. Alguns povos já habitavam a Noruega desde a pré-história, e esses povos geralmente habitavam a região costeira, pois a fauna era favorável para a pesca e para a caça. Em 3000 a.C., novos povos chegaram na Noruega. Eles eram agricultores e criadores de gado, e eles substituíram os povos que faziam pesca e caça. E essas atividades, pesca e caça, se tornaram atividades secundárias. Em 1500 a.C., as primeiras ferramentas de bronze foram criadas. Na Noruega, não no mundo, tá? No ano de 5 a.C., os romanos pegaram um pedacinho da Noruega. Os romanos influenciaram os noruegueses, e isso fez com que eles desenvolvessem a escrita. Por volta do século 8 e 10, existiam diversos reinos espalhados no território norueguês. E alguns reinos começaram a se unir para ficarem mais fortes. A era viking começou no ano 800, e os vikings eram comerciantes, colonizadores, exploradores e saqueadores. E esses vikings invadiram diversos lugares na Europa. E isso aconteceu principalmente pelas suas armas e embarcações avançadas. E os vikings da Noruega realizaram expedições na Grã-Bretanha, realizaram também na França, na Islândia e em diversas ilhas pequenas. Um viking chamado Érico o Vermelho conduziu os outros vikings a irem à Groenlândia. Vários anos depois, o filho do Érico o Vermelho virou o primeiro europeu a chegar na América sem saber. Ele chegou na América do Norte, num lugar chamado Vinlândia. Aqui a gente já chegou no século IX, e grande parte da unificação no século IX da Noruega aconteceu por Haroldo Cabelo Belo. E ele foi o primeiro rei da Noruega e transformou a Noruega em um país feudo. O cristianismo entrou para o país, mas o cristianismo não foi aceito pelo povo e só voltou no reinado de Olavo II, que unificou toda a Noruega, mas ele morreu em uma batalha contra os dinamarqueses. E falando de Dinamarca, nessa mesma época, o Magno I uniu toda a Dinamarca. Nos 3 séculos seguintes, a Noruega foi governada por reis nativos e se tornou uma nação unida e próspera. O atual rei da Noruega morreu e foi trocado por um rei sueco, pois não tinha herdeiros. E como o rei era sueco, isso fez com que a Noruega se unisse com a Suécia. Mas depois ele foi trocado por Haakon VI, que casou com a filha do rei da Dinamarca. As disputas entre Noruega, Suécia e Dinamarca fizeram com que eles se unissem, formando um país chamado União de Kalmar, que foi criado em 1397. Mas os suecos não gostaram dessa união e quiseram sair dela. Mas a Noruega continuou na União de Kalmar até 1814, quando ela saiu da união com a Dinamarca e se uniu com a Suécia. E foi até bom ela ter saído dessa união, porque a Noruega sofreu bastante nela. No fim do século XVIII se produziu um forte contraste econômico entre a Noruega e a Suécia. Muito tempo depois surgiu um cara aí chamado Napoleão Bonaparte e ele iniciou as guerras napoleônicas. E essas guerras acabaram de uma vez com a União de Kalmar. A Dinamarca e a Suécia estavam vendo quem que conseguiria ficar com a Noruega. Só que daí a Noruega decidiu ser independente e não fazer união com nenhum outro país. Isso deixou os suecos bravos e eles fizeram uma invasão na Noruega. Finalmente a Noruega independente, ela pode tomar conta de seu país. A população saiu de 500 mil para 2 milhões
e ela se tornou uma democracia, e novas regras surgiram no país, algo parecido com o que Getúlio Vargas fez. Depois de muito tempo, a Primeira Guerra Mundial aconteceu, mas a Noruega se declarou neutra. Só que mesmo assim os alemães atacaram a Noruega. Eles atacaram com submarinos e destruíram metade das frotas norueguesas. E a Primeira Guerra Mundial acabou e depois de um certo tempo aconteceu a Segunda Guerra Mundial. E nessa a Noruega se ferrou muito, porque ela foi totalmente invadida pela Alemanha. Com o fim dessa guerra, os noruegueses pararam de ser neutros e entraram para a OTAN. E daí a gente chega nos dias de hoje, com a Noruega sendo um dos melhores países para se viver, é considerado um dos mais felizes do mundo e é um país incrível, belo e rico. Bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deu bastante trabalho para fazer, o roteiro, edição, um monte de coisa, deu muito trabalho. Então, por favor, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, porque realmente deu trabalho. Mas bom, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e tchau!